E aí galera, BH aqui no canal Mídia Ancap. Hoje eu quero trazer um vídeo ilustrativo sobre possíveis estratégias que possam nos levar a uma sociedade sem Estado. Afinal, o movimento anarcocapitalista está crescendo e com ele a demanda por pessoas que querem viver em uma sociedade livre. Ou seja, sem uma máfia expropriadora roubando as pessoas e freando o progresso civilizatório. E uma última consideração antes de começar: quando eu uso o termo ancapistão, eu me refiro a uma sociedade de leis privadas, ou seja, sem Estado. Qualquer espaço territorial vivendo sobre essas regras se enquadra como ancapistão, podendo ser feito de diversas maneiras diferentes. Eu abordarei aqui algumas dessas estratégias e levarei em consideração o atual contexto de repressão e domínio da máfia estatal em que vivemos, buscando fugir, driblar ou derrubar os sistemas parasitas, como vocês irão entender no vídeo. Então, primeira forma, cidades flutuantes no oceano. Não sei se você já parou para pensar, mas nem toda a superfície do planeta está sob alguma jurisdição estatal. As chamadas águas internacionais não pertencem a nenhum país e, portanto, estão livres para apropriação original. Deste fato surge a possibilidade de construir cidades flutuantes, como se fosse uma grande ilha artificial semelhante às de Dubai, ou então, como eu acho ainda mais interessante, um enorme barco ou vários barcos. Do jeito que a burocracia estatal cresce, daqui a pouco vai ficar mais barato você comprar um terreno flutuante e livre de impostos do que pagar os tributos necessários em uma terra estatal. Isso poderia começar de várias formas, por exemplo, com uma cidade empresarial, onde uma grande empresa com muitos funcionários, como a Ford, por exemplo, constrói a cidade marítima e se livra das burocracias estatais de algum país, podendo produzir em paz. E após isso, algumas outras companhias poderiam construir bases próximas, e a partir de um dado momento, a civilização começa a ter uma independência produtiva maior do resto do mundo, podendo comprar e vender coisas dentro da própria base, criando-se um mercado local entre milhares de funcionários de cada empresa. Muitas cidades de hoje cresceram por causa de complexos industriais e grandes empresas se instalando nos arredores. Isso sempre foi feito em terra e em tempos de estados ainda não consolidados. Porém, fazer no mar é uma alternativa que está ganhando força. Enfim, já até existem alguns projetos interessantes, como o Seasteading Institute, que está querendo desenvolver a primeira cidade nos arredores da Polinésia Francesa. O bilionário Peter Thiel, fundador do PayPal, já está ajudando a financiar o projeto e nesse ano já foi construída até uma pequena residência para 5 pessoas no local. O próximo objetivo vai ser construir mais estruturas, incluindo casas, hotéis, escritórios e restaurantes, com um orçamento de aproximadamente 60 milhões. E o objetivo é dar um start para milhares de cidades flutuantes que possam surgir nos próximos anos e décadas, cada uma oferecendo diferentes formas de governança. Na visão do executivo idealizador do Seasteading, essa é uma oportunidade de reescrever as regras que governam a sociedade. Os governos simplesmente não melhoram e estão presos nos séculos passados, usando monopólio violento para controlar as terras e sendo extremamente ineficientes. Segunda forma, separatismo. O separatismo, ou secessão, é quando uma área pertencente a algum governo se declara independente da organização central que monopoliza a violência da região. Por exemplo, o Brasil quando declarou a independência de Portugal, ou o Uruguai quando se separou do Brasil. Para esse ancapistão acontecer, devemos separar um território do resto do Brasil. Esse território separado não ficaria mais sob a administração de Brasília, e como estamos falando de ancapistão, não ficaria sob tutela de nenhuma máfia. Iria ser uma sociedade privada, onde hoje se encontra parte do território brasileiro, ou parte do território de qualquer outro país. Para que isso aconteça, deve-se ter uma grande conscientização da população local sobre os malefícios de um Estado e os benefícios de uma secessão, e a cultura sobre o normativo de propriedade privada, como a lei. A maioria das secessões acontecem quando as pessoas de determinado território se revoltam contra a tirania de seus governantes, que normalmente administram de bem longe e bem mal, como é o caso do Poder Executivo sediado em Brasília. Acredito que nenhum estado brasileiro se identifique culturalmente com a capital. Isso, aliado à carga tributária pesada que a federação impõe a alguns estados para sustentar outros, se torna um grande motivo para engajamento das populações locais nas secessões.
Depois que uma área já está separada e menor, vamos ter vários governos descentralizados e menores, que por serem próximos geograficamente, vão ter que competir e oferecer uma qualidade de vida melhor para manterem os seus empreendedores. Resumindo, para que isso aconteça, os estados vão ter que oferecer cargas tributárias cada vez menores e diminuir seu tamanho, ficando então cada vez mais fácil a dissolução completa dos governos coercitivos. Por exemplo, o Sul pode se separar do resto do Brasil e posteriormente se separar entre Paraná, Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Ou seja, agora existem 3 administrações menores e mais próximas, fora a central que sobrou, que seria o resto do Brasil. Então, como a única forma de melhorar a qualidade de vida é atrair empresas e ter menos Estado, caso algum desses governos aumente absurdamente a carga tributária ou regule demais o mercado, fica fácil a imigração para um Estado próximo. Então, ao invés de você ter que ir para os Estados Unidos, você só muda quilômetros para o lado, vamos dizer, um outro país que fale a mesma língua, que vai ser muito mais fácil e você já vai encontrar um mercado mais livre. E como Hoppe fala, o separatismo cria a possibilidade das pessoas votarem com os pés. Um exemplo disso é a Suíça, que se organiza em cantões, pequenas organizações que têm um bom grau de independência da federação, da organização central, e que por isso competem cargas tributárias e mais liberdade econômica para atrair empresas e pessoas. Então, depois desses passos, e já com um Estado bem mais fraco e uma sociedade privada mais forte, voltamos para o convencimento moral da população, que busca assim dissolver o Estado e iniciar o empreendedorismo nas áreas monopolizadas, como a justiça, educação e infraestrutura. Antes de acabar, vale citar que alguns movimentos separatistas já existem no Brasil. Por exemplo, o Sul é Meu País, Frente Libertária Nordeste Independente e Movimento São Paulo Livre. Enfim, existem centenas deles, então pesquise e apoie os movimentos de secessão do lugar em que você mora. Isso vai ser de grande ajuda e pode ser um caminho para o Ancapistão. Terceira e última forma que eu irei citar nesse vídeo: derrubando o Estado. Diferente das cidades flutuantes e assim como no separatismo, esse Ancapistão surgiria dentro de um território atualmente dominado por um Estado, porém de uma forma um pouco diferente. Nesse caso, o monopólio da força teria que ser derrubado ou então cair, e não apenas ser expulso de uma pequena área como no caso da secessão. São diversas as maneiras que um Estado pode cair, então já vimos isso acontecer diversas vezes na história, geralmente por revoltas populares. Para que isso aconteça, nós precisamos influenciar formas de boicote ao poder do Estado e ao seu financiamento. Hoje em dia, a maior arma que temos para isso são as criptomoedas. Elas têm o poder de atacar diretamente a força motriz do Estado, conhecido como o sistema bancário. Os Estados modernos, eles gastam tanto dinheiro que não conseguem se financiar apenas com os impostos. E para resolver isso, eles emitem dívidas. Eles simplesmente criam moeda do nada. Então concluímos que os estados só são viáveis devido ao cartel do sistema bancário via regulamentações e Banco Central, que tem até o monopólio da emissão de dinheiro. Agora, voltando para as criptomoedas, há uma crise mundial prevista para os próximos anos, consequência da gastança estatal que eu mencionei agora há pouco. Então, após isso acontecer, pode ser que as pessoas percam a confiança no sistema financeiro convencional e migrem para as criptomoedas. Nas crises anteriores, também houve uma fuga do dinheiro fiduciário, só que essa fuga aconteceu para o ouro, que também é uma boa solução que te protege do Estado. Já existem diversos economistas e analistas que preveem uma crise de insolvência dos Estados. As dívidas soberanas dos países base, como Estados Unidos e China, já são na sua maioria impagáveis, sendo o colapso uma questão de tempo. Passada essa crise destruidora, haverá uma reestruturação do sistema financeiro global. Só esperemos que não caia no mesmo papo keynesiano do pós-crise de 29, que foi a ideia responsável por criar essa próxima crise que ainda não chegou. A falência de vários estados e o enfraquecimento de outros, talvez seja a hora das ideias de sociedade privada crescerem, abrindo de vez a janela de Overton para o libertarianismo e criando sociedades blindadas contra essas crises intervencionistas, desencadeando o colapso do estatismo, já que após o primeiro exemplo histórico, ficará difícil justificar a necessidade de um Estado até para as massas ignorantes. Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado, já deixa um like aí no vídeo, e eu vou dar só aqui um bônus importante, que seria como não deixar o Estado voltar. Sabemos que a abolição do dia para a noite resultaria em outro Estado. É fato, se você derruba o Estado hoje, vão tentar colocar outro Estado amanhã. E por isso que precisamos construir uma blindagem moral.
Isso também vale para qualquer tipo de sociedade. Se prendêssemos todos os assassinos, teríamos que constantemente evitar que novos surjam, da mesma forma que teríamos que evitar que novos estados surjam. A diferença é que depois que a sociedade sem Estado já está consolidada, serão poucos os ignorantes que vão querer voltar para um modelo social atrasado e que empobrece a maioria da população. Fora que, como um Estado presume agressão, as pessoas que tentarem implantar um novo governo coercitivo serão detidas pelos crimes que hoje o Estado se isenta pelo monopólio da força. Uma sociedade descentralizada nos quesitos jurídico, monetário e social cria uma rede de interdependência que evita o crescimento de corporações malignas. Só as entidades que atendem o consumidor permanecerão vivas no mercado. Por incrível que pareça, isso vale até para estados. Por mais que tenham armas e violência, eles dependem da demanda de pessoas que acreditam na necessidade de um estado. No Ancapistão, não haverá essa demanda, levando empresas que tentem propor um Estado à falência. E tudo isso alinhado com o predomínio do pensamento que o estatismo é errado, que a agressão é errado, da mesma forma que temos a consciência de que o estupro é errado, independente de quem o faz, se é um funcionário público ou se é uma pessoa privada, essa blindagem moral no agregado da demanda irá preservar o Ancapistão. Então, resumindo, boa sorte para quem tentar criar um Estado onde está cheio de ANCAP. Não vai conseguir. Então é isso, galera, não esqueça de deixar o like, se puder compartilhe o vídeo, ative o sininho de notificações, fico por aqui e até mais.